E aí, turma, beleza? Estamos aqui mais uma vez, canal Se Liga no Pira. Mais uma matéria para vocês. Hoje vamos tirar aqui algumas dúvidas. Estamos aqui com o Dr. Irlan, hipnoterapeuta. Dr. Irlan, boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Pode chamar apenas de Irlan. Estamos entre amigos. Cara modesto, cara modesto. Irlan, fala pra gente um pouco aí, quando você fala assim, hipnoterapeuta, o cara hipnotiza a pessoa, o que é que ele faz? Então você explica ao pessoal para entender mais o que é hipnoterapeuta. É uma boa pergunta. O que é isso? O que é a hipnoterapia? O que é que ela ajuda a tratar? Primeiro, me apresentar aqui rapidamente. Para quem não me conhece, meu nome é Irlan Max, eu sou terapeuta, especialista em hipnose clínica e atuo na área do tratamento para ansiedade, medos e traumas. A hipnoterapia nada mais é do que a área terapêutica mais avançada que existe, cientificamente falando, para o tratamento de questões emocionais e até mesmo de questões psicossomáticas. O que é isso? A hipnoterapia é a área terapêutica mais avançada que existe para o tratamento de questões emocionais e também de questões psicossomáticas. O que é uma questão psicossomática? É quando uma questão emocional ela se agrava a tal ponto que começa a gerar sintomas físicos. Casos mais comuns que surgem no meu consultório: ansiedade. A pessoa, quando chega em determinado nível de ansiedade, começa a ter crises, o coração acelera, o estômago gela, sente sintomas físicos vindos de uma questão emocional. Quando você vê, Pira, alguém dizendo assim: olha, tô me sentindo de tal jeito, tô sentindo tal e tal incômodo, faço tudo que é exame, não dá nada. Certo. É uma questão psicossomática. E madeira? Porque emoção não aparece em exame. Certo. Você pode fazer o exame mais moderno do mundo. Se for uma questão emocional, não vai dar nada. Entendi. Nada detectável em exame, pelo menos. Já peguei casos de pacientes que estavam com uma dor no peito muito grande, pro lado do coração, pensava que era um problema cardíaco, pensava que era... Ah, então sou eu estou direto, eu vou fazer uma consulta lá. E fazia tudo que era exame, não dava nada. Era uma angústia muito grande, você vê que tinha uma emoção por trás disso também. Entendi, tratamos isso e em poucas sessões, coisa que essa pessoa já vinha sofrendo há meses, há quase um ano, em poucas sessões ficou 100%, porque era uma questão psicossomática. E uma das perguntas mais feitas quando se fala de hipnoterapia essa pergunta é bem bacana aí. Hipnose, que negócio é esse? A pessoa vai pegar hipnotizar, pegar um reloginho, ficar balançando e o outro vai dormir, será que é isso? Uhum. Na verdade, isso são apenas mitos. Entendi. Primeiro, o que é hipnose? Antes de explicar o que é hipnose, é importante explicar o que não é hipnose. A gente viu na televisão, em filmes, em desenhos, que hipnose é alguém controlando a mente do outro. Isso. É a pessoa estalar os dedos Congela e o cara congela, fica congelado. Tudo isso, na verdade, é ficção. Nada disso é verdade. Isso não existe, esse negócio de cara estar assim, vou parar você que o cara esticou. Não. Entendi, cara. Isso vai ser mostrado na TV porque a TV vende audiência. Certo, claro. Coisas que chamem a atenção. Quanto mais sensacionalista for um negócio, mais atenção vai chamar. Verdade. Quer seja verdade ou não. Então, é isso que acontece geralmente. Por isso que é muitos mitos envolvendo essa área. O que não é hipnose? Hipnose não é dormir, não é perder o controle, não é fazer algo contra a vontade, nem nenhuma dessas bobagens que a gente vê na TV. Mas o que é então? Hipnose, pessoal, nada mais é do que um estado natural da mente humana ligado à comunicação, foco e imaginação. Sempre que existem esses três fatores, comunicação, foco e imaginação, existe hipnose. Por exemplo, dá um exemplo aqui do dia a dia. Detalhe. Hipnose, como é algo natural, é algo que todo mundo passa todos os dias, várias vezes por dia. Entendi. Um exemplo. Tô entendendo aí, vamos lá. Perfeito. Já aconteceu com você, Pira,
de ter que acordar no outro dia, 6 da manhã, por exemplo, e colocar o alarme para despertar, e alguns minutinhos antes dele tocar, você acordar sozinho? O cara dorme já preocupado com o horário. Vou acordar às 6 horas e que se não tocar o alarme, eu não ouvi o alarme, o cara acorda antes. Entendeu? Isso acontece, eu acho que quase todo mundo, né? Quase todo mundo passa por isso. No caso, essa aí agora é a área que você entra aí pra controlar, no caso, essa ansiedade, mais ou menos. Não, na verdade, esse acordar poucos minutos antes do alarme tocar, geralmente isso vai acontecer quando é algo importante, existe uma emoção ligada a isso, e você utiliza a hipnose naturalmente sem nem saber. Com base nesses 3 princípios, tudo que envolve esses 3 princípios é hipnose. Por exemplo, você se comunicou que queria acordar aquele horário, você focou em um horário tanto que colocou no alarme para não perder o horário, por via das dúvidas, e se imaginou acordando para ir fazer alguma coisa. Entendi. Naturalmente você se auto-hipnotizou, se auto-programou e a sua mente foi e seguiu esse comando. Então, no caso, você mesmo já se preparou, eu não sei se é emocional, mas você já se preparou, eu vou acordar amanhã às 6 horas da manhã, né? Exemplo. Aí o cara diz, então eu não posso pensar, você já dorme, no caso, já se programando, isso. no caso aí a sua mente vai passar isso para essa informação, que aquilo nós tem que acordar. Exatamente. Entendi. Toda hipnose é uma auto-hipnose. É você que faz consigo mesmo. Entendi. Quando ela é direcionada por outra pessoa, você tem que se permitir seguir as instruções. Se você não quiser e não seguir, nada acontece. É por isso que não existe esse mito de perder o controle, aquelas coisas de televisão. Tudo aquilo é mentira. Se eu fosse citar aqui exemplos de hipnose, citaria aqui dezenas de exemplos. Mas, com base nesses 3 princípios, tudo que envolver comunicação, imaginação e foco é hipnose. Até mesmo existe um aparelho eletrônico, que é o aparelho mais hipnotizante do mundo. Sabe qual é? Não. Esse aqui, ó. Celular. Esse é terrível. Por quê? Porque ele usa esses 3 princípios. Existe uma comunicação e ela retém o nosso foco e desperta a nossa imaginação. Por isso que é muito comum, tem uma paciente que certa vez me disse que pegou o celular para olhar a hora. Quando pegou, viu que tinha uma mensagem no WhatsApp, foi no WhatsApp, depois pulou pro Instagram, assistiu um negócio no YouTube. Eita, passou muito tempo, vou guardar o celular. Quando guardou, lembrou. Esqueceu de olhar a hora. Ficou mais de meia hora mexendo no celular e o que foi fazer não fez. Por quê? Hipnose. Porque isso é algo que é natural do ser humano. Ô, Elian, eu no caso é o seguinte, eu peguei isso pra mim, que eu vi uma reportagem, não lembro onde foi, que disse, você acorda, a primeira coisa que você faz, você pega o celular. Você acorda pelo celular para ver o horário ou ver alguma mensagem do WhatsApp, do Instagram. Sim. E tal, logo cedo. Então é o seguinte, aí o cara falou assim, você já se acorda já, talvez até se envenenando, porque você abre o celular ali, tem uma mensagem ali que não é muito boa, uma coisa ruim que vai acontecer. Notícias. Aí você já amanhece e já é envenenado. Então é o seguinte, o que é que eu peguei pra mim? Isso aí eu peguei pra mim, que eu vi essa reportagem. Sim. Eu levanto, não olho o WhatsApp, não olho o celular, eu levanto, vou lá fora, no caso como eu levanto, e aí agradeço a Deus, mas amanhecer, né? Nós somos cemitério evangélico e tal, então agradeço a Deus por amanhecer, independente de religião, sim, de crença. Com certeza. Aí eu vou lá fora, agradeço a Deus, dou um bom dia, meu Deus, obrigado por mais uma oportunidade. Aí depois disso aí, é que eu vou pegar o celular para ver se tem uma mensagem. No caso, eu já me preparei, né? Primeiramente eu falando com Deus, me preparei para daqui então, o que vier aqui eu já tô com o corpo, vamos dizer assim, preparado para receber assim alguma coisa, né? Com certeza. Entendeu? Você faz muito bem, Pira, porque a gente come, a gente alimenta o nosso corpo através do que a gente come, do que a gente bebe. Certo. E a nossa mente, como é que a gente alimenta? Através do que a gente vê e do que a gente ouve. Isso. Corpo é alimentado através daqui, mente é alimentada através daqui e daqui. Quando você vai dormir, os últimos pensamentos que você tem, as últimas coisas em que você foca, tende a ser aquilo que a sua mente vai trabalhar ao longo do dia, ou melhor, ao longo do sono que você terá durante a noite. Se você está pensando em problemas, sua mente vai ficar com aquilo. Entendi. Porque foi a última coisa que você trouxe. Quando você acorda, a mesma coisa. A primeira coisa que você coloca o seu foco e o seu pensamento tende a influenciar como será o seu dia, como será ao longo do seu dia. Por exemplo, naquele dia que a gente acaba acordando na correria, aí acorda meio mal-humorado, aí já dá
topada no canto da mesa, já Bom, fica gostoso, estressado. muito gostoso. Ele tende a ser um dia muito ruim. Verdade, você já vai ser envenenado. Por quê? Porque no início dele você já trouxe isso. Quando você faz a mesma coisa, só que da forma contrária, você acorda, diz, não, vou aqui primeiro focar no positivo, vou primeiro aqui fazer minha oração. Você começa também o seu dia de uma forma melhor e isso tende a influenciar positivamente ao longo dele. Então é muito importante como você inicia o seu dia, a influenciar como... No caso, Irlan, no caso também aqui uma pergunta, eu sou um cara que você me conhece, eu gosto de aventura e tal. Sim. A pessoa, eu passei por um período, uns 2 anos mais ou menos, eu tive síndrome do pânico. Eu sou um cara que sempre foi aventureiro, eu gostei de trilha, de ir por lugar e tudo, então a gente mora aqui em Cipó, daqui para o Trevo da Ribeira, dá 1 quilômetro, para a entrada do aeroporto, deve dar também mais ou menos 1 quilômetro, eu não ia. Olha só. Eu chegava no meio do caminho, eu sentia aquele, vamos falar nos velhos, aquele abafamento aqui, que me sufocava aqui. Isso. E meu pai uma vez quase quase me botou fora do carro. Que quando chegou mais ou menos ali, depois ali da delegacia mais ou menos, eu volte, para o carro. Um sufoco, cara, como que tem alguém me falta de ar. E aí, isso é que me curou foi Deus. Então eu passei 2 anos nessa perturbação de mim. Os caras das trilhas, Pira não vai mais para as trilhas, Pira não vai mais para os encontros. Eu passei mais ou menos 2 ou 3 anos sem sair de Cipó para não ir nem no Trevo da Ribeira. Olha só. Então eu me tratei isso aí, no caso, Deus, né, me tratou. Eu me entreguei a Deus, eu chorava, cara, sozinho. Nem minha mulher entendia, cara. Você tá ficando doido, isso aí, não sei o que lá, então ninguém entendia. Então é o seguinte, eu acho que Dr. Irlan é o cara que, se eu tivesse conhecido antes, se eu tivesse conhecido o seu trabalho, eu já tinha te procurado e sei que logo estaria passado por essa fase rapidamente. Como é que isso surge? O ser humano é composto por 3 áreas, espírito, alma e corpo. O espírito é a conexão com Deus, a alma é a nossa mente, as nossas emoções, e o corpo é nosso campo físico. Quando existe alguma questão que traz um trauma, muitas vezes aquilo fica guardado. E chega o ponto que isso vai se acumulando. Imagine um copo que vai se enchendo, até não aguentar mais. E o que vai enchendo ele é uma sujeira que ele transborda. E esse transbordo que vai vir uma crise de ansiedade, vai vir uma síndrome do pânico. É uma questão emocional. Cerca de 3 anos você passou para resolver isso. Mais ou menos isso aí, mais ou menos isso. Pronto. Sabe quanto tempo seria se fosse tratando com o tratamento adequado, que é a hipnoterapia, por ser o mais avançado atualmente falando? É bom eu até saber, para até passar para algum amigo e tal, sobre o Dr. Irlan, o cara, a voz da experiência. Me chame de Irlan, rapaz. Cerca de 4 a 6 sessões. No caso seria o quê? 1 mês e meio, mais ou menos. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. De 3 anos a mais ou menos 1 mês. É brincadeira, cara. Então existindo a possibilidade, caso que vai variar de caso para caso, existindo a possibilidade de já na primeira sessão ter uma evolução incrível. Em uma sessão. Porque a realidade é o seguinte, olha só, pelo que eu analisei, eu trabalho assim com movimento de evento, tudo isso aí. Como você falou, a ansiedade, eu focava muitas coisas, então eu fui fazer uma trilha, nessa trilha que eu senti isso. Eu desci nos brocotó, que eu vou ter nos buracos aí, eu senti esse abafar, fiquei assim nervoso, então disso pra cá, e aí como eu não acredito nesse negócio de coisas aí de trabalho que o pessoal faz aí, eu sou um servo de Deus, eu vi que aquilo ali mexeu foi a mente mesmo, e eu vi, aí comecei. Aí me afastei mesmo de tudo, cara, aí tem amigos meus que já passaram por isso, e eu já passo até dar conselho, pai, eu nem passei por isso aí, tal. Então é o seguinte, eu fui tratando, eu mesmo superando. Vou contar aqui rapidinho aqui. Fui até um pouco irresponsável. Eu fui para Nova Soura um dia, chegou ali no Sem Terra ali, eu voltei. Não consegui ir. Aí uma amiga minha comprou uma moto nova, uma Bros nova. Aí eu falei, hoje eu vou, no outro dia. Aí fui. Quando chegou no mesmo lugar, senti a mesma coisa. Aí eu fui aqui, nem que eu morra, mas eu vou. Aí eu meti a cara mesmo, pai, e sufocando, nem que eu morra, eu vou morrer, mas eu vou. E cara, eu quando cheguei na Nova Soura, eu disse, obrigado, meu Deus. Nova Soura aqui é 15 km pertinho. Sim. Aí obrigado, meu Deus. Então eu consegui
aquilo. Então, assim, eu persisti, não sei se eu fui irresponsável, mas eu tenho que brigar comigo mesmo. Ali foi uma briga comigo mesmo. E isso aí, disso pra cá, foi que eu fui perdendo medo e hoje eu ando pra todo lugar. Graças a Deus, não tem mais esse problema, cara. Ótimo, ótimo. Foi a partir daí que você viu que a síndrome do pânico reduziu? Aí foi daí que eu vi que eu poderia superar. Entendeu? Aí às vezes você ia pro lugar assim, passava e queria vir de novo, eu disse, não, que pegar o quê? Eu ia de novo. E aí fui até superar e consegui superar isso aí, graças a Deus, né? E hoje, Deus, claro, é primeiramente tudo, mas tem uma pessoa como você na sua área, que pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui, passam por esse problema, ou depressão e tudo. Tem aqui o Dr. Irlan, que é o cara que vai trabalhar em um mês onde eu passei 3 ou 4 anos. Verdade. Não tem como a gente dizer especificamente quantas sessões um paciente vai precisar. Não tem como, porque vai variar muito de caso para caso e de pessoa para pessoa. Mas tem como eu te passar métricas, que é uma porcentagem de média de como é o próprio dia a dia dos pacientes. As métricas são, e os números não mentem, né? Verdade, verdade. Cerca de 80% dos casos, apenas 6 sessões são necessárias. 20%, dependendo do caso que a gente esteja tratando, uma sessão já vai ser suficiente. Então é algo muito avançado mesmo. Muito, cara. Vários casos, por exemplo, questões emocionais, o que você fez, na verdade, foi o que te tratou. É muito comum as pessoas confundirem questões emocionais com questões espirituais. Porque ambas não são palpáveis. Isso. Nem emoção você tem como tocar, nem questões espirituais, mas são áreas totalmente diferentes. O que você fez, você perguntou, foi imprudência? Na verdade, não. Um dos pilares de síndrome do pânico é o medo. Justamente, também. Um dos pilares, medo. O medo, ele é algo que quanto mais você foge dele, maior ele fica. Tipo, ele se fortalece, né? Se fortalece, com certeza. Fugiu dele, ele cresce. Quando você o enfrenta, ele diminui. Lembre de alguma coisa que você tinha muito medo de fazer e você foi mesmo com medo e depois de ter feito aquilo com medo, disse, poxa, sobrevivi. Deu certo. Da próxima vez vai com menos medo até chegar ao ponto de aquilo não mais te causar incômodo. E o cara soma assim, né? Que você nem percebe na realidade. Isso. Né? Automaticamente você vai eliminando, né? Exatamente. Então foi essa sua atitude de enfrentar o medo que te ajudou com relação a isso. Entendi. Deus te deu forças, você foi. É muito comum as pessoas terceirizar a responsabilidade. Eu vou pedir a Deus, se Deus quiser, cara, Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. O que você pode é obrigação sua. Deus não vai tratar o seu medo se você continuar fugindo dele. Certo, você tem que enfrentar ele ou buscar profissionais que vão te ajudar a superar isso. É o livre-arbítrio, né? Com certeza. Então, para questões emocionais, soluções emocionais, e eu tenho certeza, comparado com questões do dia a dia, vários casos, pessoas conseguem tratar questões emocionais naturalmente, como você. Tipo o cara não, o cara, eu tô lhe cortando aqui porque é o assunto do dia a dia que a gente convive, as pessoas falando, comentando, assistem muito filme, eu mexo com aviação. Tem pessoas que têm pavor de avião, até em ver avião longe já tem medo. Com certeza. Pessoas têm medo de paraquedas, tem medo de dar numa lancha, tem medo de várias coisas. De, sei lá, fazer uma trilha, um Cooper. Então tem vários medos que o medo, como você falou, esse aí na mente da pessoa. Tudo isso aí, Irlan, no caso a pessoa procurando, no caso o Irlan, tudo isso aí é tratável, vamos dizer assim, tudo isso aí, o que é essa forma da pessoa ter vamos dizer, uma fobia de cada setor desse tipo de avião, tipo de tudo isso aí. Cada fobia ela tem um nome, na verdade. Certo. Cada fobia tem um nome. Existe fobia de tudo que você imaginar. Existe fobia até de chuva. Eu estava assistindo uma série há pouco tempo que a mulher tinha fobia de chuva, mas não era de estar chovendo, é de ela ir pra chuva. Ah, entendi. Tem gente que tem fobia quando, depois teve depois que teve, foi um acidente na verdade, né? Uma tempestade aqui em Cipó, há uns 6 anos atrás, muita gente ficou com fobia de quando o tempo fecha, a pessoa já começa a passar mal. Sim, muita gente, vários pacientes já tive depois dessa época. Então, existe todo tipo de situação pode causar uma fobia. O problema não é o medo, Pira.
O problema é quando ele se torna tão grande que fica incontrolável e essa falta de controle te impede de fazer alguma coisa. Aí causa, no caso, a depressão. Aí vem no caso uma fobia, aí vem no caso uma síndrome do pânico. A depressão, na verdade, não vem do medo. A depressão também é uma emoção, mas já é outra emoção. Geralmente é a tristeza. Medo é problema? Não. Não. Medo é algo que te protege. Isso. O problema é quando ele se torna algo tão exagerado Que vem prejudicar. E vira uma fobia. Isso. Preocupação, não vou falar preocupação não. Preocupação é um problema assim que não resolve você se preocupando com ela. Mas vai ser assunto para outro dia. Viremos aqui outras vezes. Tem muito assunto para falar. Vai estar na live, só para uma live pra gente aí. Vamos fazer uma live. Tristeza é um problema? Não, todo mundo vai ficar triste em algum momento. Mas quando ela fica tão grande que se torna assim uma depressão, aí é um problema. Ficar eufórico com alguma coisa é um problema? Não. Mas quando você fica tão eufórico que se torna ansioso e isso te traz incômodos, impossibilita de fazer algumas coisas, aí é um problema. Pronto, você tocou num ponto interessante. Vamos supor, eu vou fazer um teste numa empresa, ou vou entregar meu currículo e passar por uma entrevista num certo emprego, um exemplo, né? Então, assim que a gente vê no dia a dia. Aí o cara tá aqui, decora tudo, vai chegar lá, eu sou fulano, tal, papapá, e aí o cara tá aqui um fera. Quando chega lá no lugar, vou entrevistar a Irã, você é o cara que vai me entrevistar, o gerente da empresa, aí acabou. Trava. E aí agora? Dá um branco. E aí agora? Como é que se trabalha isso aí pro cara já sair já preparado, cara, entendeu? Eu vou dar uma dica muito boa para que vocês possam fazer justamente para ajudar com relação a isso. Com relação à entrevista, com relação a alguma coisa que você vai fazer, para já se preparar. A nossa mente, ela não diferencia o que é real do que é imaginado. Aquele branco que é dado na hora de uma prova, na hora de uma entrevista, na hora de um momento de pressão, nada mais é do que o seu cérebro está tão pressionado e estressado com relação àquilo, que para aquela emoção que está sendo tão grande, não queimar alguns circuitos, entre aspas, ele trava. Ele desliga a chave. Entendi. E dá o branco. É tanto que quando você sai que... Opa! Não, tranquilo. Quando você sai que relaxa... Opa, lembrei, rapaz. Poxa, era pra ter dito tal coisa. Por quê? Porque esse relaxamento que vai ajudar a mente a fluir mais tranquila. Uma dica para você colocar já em prática com relação a isso. A nossa mente, ela não diferencia o que é real do que é imaginado. Tanto faz você estar em um lugar quanto se imaginar. As mesmas áreas do cérebro são ativadas. Então, quando você começa a imaginar, poxa, se eu falar errado, poxa, o que a pessoa vai pensar de mim, poxa, se eu não conseguir, você começa a imaginar uma coisa negativa e seu corpo começa a entender que aquilo já está acontecendo e que aquilo é o que vai acontecer. Chega na hora, você trava. Como é que você pode fazer para ajudar com isso? Respire, feche os olhos e visualize como você quer que seja aquela entrevista. Pegando o exemplo da entrevista de emprego. Isso, se visualize. Acontece muito, né? Acontece muito isso. Sim. Se visualize a pessoa te perguntando, você respondendo. Você até quebrando o gelo, tipo, falando da forma mais descontraída. Se imagine fazendo isso. Repita esse processo de 2 a 3 vezes ao dia. De manhã, à tarde, antes de dormir. Faça isso antes de acordar. Ou melhor, antes de acordar não tem como, né? Faça isso logo após acordar, ao longo do dia em algum momento e antes de dormir. Você, ao repetir esse processo de visualização, é um exercício simples, mas muito eficaz, e você já começa a programar a sua mente para saber lidar melhor com aquela situação. Quando você chega na hora, é como se sua mente dissesse assim: eu já passei por isso. Entendi. Eu já sei como agir nessa situação. Então você vai conseguir ter um resultado muito melhor. Irlan, já aconteceu, não sei se aconteceu com você, antes de você se tornar o cara que você é hoje, a sua profissão, tipo, vamos dizer assim, eu saí daqui, eu fui pra, um exemplo, pra Ribeirão do Pombal. Sim. Cheguei lá, passei num lugar assim, eu disse, rapaz, pra mim eu já estive aqui e já vi aquela pessoa ali nesse mesmo lugar. Aí, mas, no caso, o que é isso, assim, que não existiu, mas na sua mente aquilo existiu? É a lembrança de algo que você nunca viveu. O que é isso? Diga aí, lá. O nome disso, isso não é hipnose não, o nome disso é déjà vu. A pronúncia certa seria déjà vu, é uma palavra em, não vou saber de mente assim, se é francês ou italiano, dos dois que quer dizer já visto. Déjà vu significa
ou déjà vu, que é a pronúncia correta em italiano, ou é francês, significa já visto. A impressão que você tem que já viu aquilo. Cara. Não tem nenhuma explicação, quer dizer, tem algumas teorias do que pode ser isso, mas nada específico que possa 100%, causar. 100%. São teorias. Uma delas é... Até o filme Matrix fala sobre isso, que é a falha na Matrix. A Matrix bugou, você tem a impressão que já viu aquilo. Outra é... O seu cérebro, em algum momento, já viu algo com relação àquela situação. E é como se tocasse dois neurônios. Um que tem a parte da memória que você já passou por aquilo. Outro que é a parte de uma nova memória. Tocou os dois, você tem a impressão que uma nova memória é algo que você já passou por aquilo. Nesse sentido. Eu vi também uma matéria, não sei se você foi, eu assisto muito filme filme mesmo, muito mesmo. O cara dizendo assim, uma palavra, o cara disse assim, o ser humano suporta tudo. Você vê milionários, muitos casos de milionários, de famosos, vão pra lama eu falo no sentido de virar mendigo, né, viver morando nas ruas, Sim. abandonar tudo, a família. Eu não sei se aí é uma depressão, ou é um desgosto, ou um problema emocional, que sabe, pra mim já tá tudo bom, eu vou ver andarilho aí. Isso aí, o que é que vem causar isso assim? Tem alguma explicação assim no seu caso sobre isso assim? Repita a sua pergunta, por favor. Vamos supor, eu hoje estou aqui, sou um cara bem sucedido, sou empresário, um famoso e tal, aí de repente eu vou virar andarilho. Vou viver morando por aí pelo lugar, tipo mendigo, São Paulo, dos viadutos e tal. E aí, o que é que pode se tornar isso? O que é que pode levar isso a pessoa a tomar essa atitude? Existem vários fatores. Cada caso é um caso. Existem vários fatores que podem causar a mesma coisa. Mas um deles pode ser relacionado a crenças, relacionado a aprendizados que foram obtidos ao longo da vida a respeito do que é dinheiro, do que é sucesso. Sempre é alguma questão emocional que vai causar isso. Isso é um fato. Por exemplo, a gente vem no Brasil de uma cultura que dinheiro é algo ruim. De que o rico não entra no reino do céu. Certo. Diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico. Até falei sobre isso nos meus stories há poucos dias. Na verdade, não é sobre o dinheiro, não é sobre a riqueza, mas sim sobre o amor a ela. Naquele contexto bíblico, por exemplo, Jesus estava... Eu vi isso mesmo, Você viu, não foi? Vi isso aí. Jesus, se você voltar a alguns versículos, primeiro teve o caso do jovem rico, depois teve o caso do Zaqueu, que também era um homem muito rico. Dois homens muito ricos são mencionados após, pouco antes dessas palavras do camelo no fundo da agulha. O que acontece? O jovem rico, ele chegou dizendo... Jesus, o que é que eu preciso para herdar a vida eterna? Porque, desde moço, eu sempre guardei os mandamentos, eu sempre fui e tal. Ele chegou dizendo, eu sou um cara que eu sou muito temente a Deus, eu amo a Deus. Chegou se exaltando com relação a isso. Certo. A palavra jovem rico, a expressão jovem rico, do judaísmo, significa um herdeiro. Certo. É alguém que não criou aquela fortuna. Já pegou de berço. Já pegou de berço. Com isso, Jesus disse, tá bom, você já chegou dizendo que era tanto assim, que fazia tanto assim, e queria saber o que precisava fazer depois disso? Vou testar só o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Certo. Pegue tudo que você tem, dê aos pobres e vem e me siga. Por que Jesus disse pegue tudo que tem e dê aos pobres? Pobreza não significa dinheiro. Pobreza significa improdutividade na raiz da palavra. Ele estava dizendo assim, tudo que você acha que tem, se você pegar e der aos pobres, sabe o que é que vira o dinheiro na mão de quem é improdutivo? Some. Some, verdade. Não vira nada. Nada. Se ele fosse realmente rico, uma pessoa realmente rica, ela pode perder tudo, que ela constrói tudo de novo ou mais. Já tá no DNA, foi que nem o história. Porque ele já construiu essa musculatura emocional, ele já sabe lidar com isso. Isso. Quando Jesus fez isso, ele mostrou para o jovem que estava ali que quem ele tinha no coração não era o amor a Deus sobre todas as coisas, mas sim a segurança no dinheiro, que é mamon.
que é idolatria. Certo. Que é valorizar mais bens do que A Deus. do que pessoas, enfim. Quando a gente pega no outro caso, do Zaqueu, rico também, até mais rico do que o primeiro, só que ele, por livre e espontânea vontade, disse assim: metade do que eu tenho, dou aos pobres, e se eu tenho defraudado alguém... Zaqueu era um cara que era cobrador de impostos. Cobrador de impostos eram pessoas que já tinham fama de ser desonestas, corruptas, que recebiam suborno, enfim. Que exploravam, eram pessoas que cobravam o próprio povo, que eram os judeus. E aí ele disse: dou metade do que eu tenho, se eu tenho defraudado alguém, retribuo 4 vezes mais. Certo. Por que ele disse isso? Porque ele sabia que ele podia reconstruir Tudo de novo e até mais. Então, não é sobre o dinheiro, é sobre o amor que você tem a ele. Então, se a pessoa, respondendo agora a sua pergunta, se a pessoa tem essa crença de que dinheiro é ruim, de que inconscientemente, quando ela tiver sucesso, de duas uma, ou ela vai fazer alguma coisa para cair tudo de novo e voltar a estaca zero, ou a mente dela vai fazer de alguma forma com que ela tome atitudes que voltem ao que ela inconscientemente acha que é o certo, que é o correto. Porque ao passo que a gente vê dessa cultura de que dinheiro é algo ruim, de que pessoas ricas são más, ao mesmo passo é que quem é pobre é honesto. Prefiro ser pobre e honesto do que ser rico e ladrão. Na verdade não é isso, né? Eu prefiro... Jesus era pobre. Cara, Jesus nunca foi pobre. Jesus, você já viu um pobre ter tesoureiro? Tem não. Não existe. O cara, Deus, Jesus, ele já era o dono de tudo, né? De tudo. De tudo. Ali ele veio na realidade para passar, né? Aí já entra na parte da Bíblia, aí vamos focar muito nisso. Já estamos saindo já do caminho. Muito bem. Explicado, respondida a pergunta. Vamos fazer agora um exercício. Certo. Tá bom? Beleza. Um exercício que mostra como a nossa mente ela tem um potencial incrível. Pira, eu quero que você agora perceba que entre uma mão, nas mãos a gente tem essa listrinha aqui. Certo. Toda mão tem. Eu quero que você junte essas duas listas, ficar igual, uma na outra. E você vai juntar a mão e vai perceber que talvez a sua mão seja uma maior do que a outra. Junte as mãos. Talvez você veja que uma das mãos é maior do que a outra. Justamente. A sua menor, no caso, é a esquerda. Pronto, perfeito. Tire uma da... Pode soltar. E eu quero que você pegue a sua mão esquerda, que foi a mão menor, coloque em sua frente, e eu quero que você, olhando para a sua mão, imagine ela crescendo. Imagine ela se expandindo. Imagine ela ficando muito grande, esticando, como se fosse uma mão elástica, crescendo mais e mais. Simplesmente imagine isso. Certo. Ela esticando, crescendo, ficando cada vez maior. Ai. Isso. Daqui a pouco eu vou travar aqui o pessoal. Só imagine isso. Muito bem. Verdade, cara. Ótimo. Volte agora as mãos, junte na mesma linha e junte as duas mãos agora. Poxa, velho, já cresceu. Olha, vocês, cuidado com esse pessoal. Rapaz, o que é isso, cara? Eu fiquei com medo agora. Rapaz, eu fiquei com medo. Rapaz, é interessante, cara. Eu fiquei até com medo com esse negócio agora. O cara vai me hipnotizar aqui na estante, viu, velho? É brincadeira, só para descontrair. Rapaz, incrível, cara. O que foi isso? Simplesmente houve uma comunicação, rapaz, que um foco, e eu pedi para que você imaginasse. Você imaginou e seguiu as minhas instruções. Isso já foi hipnose. Eu já fiquei preocupado com esse negócio. Vou sonhar com isso, minha mão grandando de noite. Ai, Jesus, é interessante. Incrível, cara. Né? Incrível, cara. Agora uma coisa mais incrível ainda vai acontecer. Mais coisa? Quando você juntar as mãos de novo, colocar na mesma linha e juntar elas, as duas estão do mesmo tamanho. Agora, pra fazer agora? Vai lá. Vamos acabar por aqui a entrevista. Daqui a pouco esse cara vai botar o boi pra cá e eu vou ficar complicado. Rapaz, interessante, cara. Interessante, né? Tô falando aqui, brincando aqui, tem que falar com o Irlan e sermos para descontrair. Mas é um trabalho na mente incrível, cara, desse cara. Quer dizer, nada mudou nada. Não mudou nada. Nem me tocou, não injetou nada em mim. Não toquei em você. Por aqui, galera. Não precisou esticar o seu corpo, foi só usar a sua imaginação. Cara, que interessante, cara. Eu tô abismado com esse negócio. Legal, né?
Interessante, cara, muito interessante. Fiquei bem. agora encantado com esse negócio assim, fiquei um pouco assustado, vamos dizer, mas é pro bem, é pro bem, é pro bem. Com certeza. Essa é apenas uma pequena demonstração de como a nossa mente tem um potencial maior do que a gente imagina. E muitas vezes o que a gente... Aqui foi só uma demonstração de... Existem coisas que olhamos assim e dizemos, tá, não é capaz, a gente não consegue vencer, superar essa ansiedade que me ataca todos os dias, que eu tomo medicamento e não consigo vencer, superar essa síndrome do pânico que me impede de fazer as coisas, me sinto sufocado. Não tem como. Esse medo que me paralisa não tem condições. Tem. Essa é uma demonstração de que você consegue, seguindo as orientações corretas de quem sabe te direcionar, alcançar resultados que você nem imaginava ser capaz. Show de bola, Thales, parabéns. Irlan, eu só tenho a agradecer a você, cara, e dizer a você que eu fiquei... Já conheço seu trabalho já, assim, já no dia a dia, ele acompanha nas redes sociais e conheço você como amigo, sempre conversa. E hoje eu passando por essa pequena demonstração, consulta, vamos dizer assim, de graça, essa foi de graça, galera. Eu fiquei encantado. E vi que o trabalho realmente... Tem pessoas que você posta, tem pessoas que já passaram pela sua clínica e já falam, rapaz, eu tava assim, eu passei lá pro Irlan, até vizinha aqui minha e tal, não sei se tá o nome pra não tá. Com certeza. Mas falaram assim, até a Pira, amanhã passou por Irlan lá, ela tava com isso, rapaz, fulano tal. Então a gente vê o trabalho tá sendo divulgado, no caso, no sentido de dizer assim, deu certo, tem jeito, então sua depressão tem jeito, sua ansiedade tem jeito, você às vezes está separado da mulher, está com problema na sua casa, tem jeito, tem fobia de passar por uma rua, tem fobia de pular de paraquedas, dentro do avião, e até seria andou de paramotor, e o cara tem que de tudo, porque com certeza. Ele mesmo trabalha a mente dele. Então é o seguinte, é um trabalho que você falou assim, tá aqui. Eu venci sem consultar ninguém, só a Deus, primeiramente, claro. Com certeza. Mas eu mesmo venci sozinho, superei. Então é o seguinte, eu poderia também estar em casa, ou até morto já. Em casa acamado, assim, me entregar mesmo à depressão e ficar dessa síndrome do pânico, poderia ter virado uma depressão com certeza forte. E disso aí eu for definhando, né? E de repente eu ir pra zero, ir pra lona. Então eu venci, graças a Deus venci. E não quero passar por isso mais, nunca com fé em Deus, nem quero que ninguém passe. E só tenho a agradecer a vocês, dizer que show de bola, cara, isso aí, eu vou fazer toda hora agora, vou fazer com as pessoas agora isso aqui agora. E... Agora quer ver algo mais interessante ainda? Vem mais coisa agora, meu Deus do céu, diga aí. Quando você juntar de novo, a mão esquerda volta ao tamanho de antes, menor do que a direita. De novo? Vai lá. Isso já fez crescer minha mão novo já, cara? Interessante, cara. Mas você quer porque tá maior mesmo ou é a minha mente, cara? Tudo isso aqui é o que eu estou te sugestionando. Eu já te mostrei o caminho e você, a partir do momento que eu te mostrei o caminho, você se permitiu seguir as minhas instruções. Isso. O que eu te disse agora, isso aqui já é hipnose. Hipnose é simplesmente uma comunicação que vai despertar a imaginação. Só isso. Incrível. Você não fechou os olhos, você não dormiu, nada. Ao seguir as minhas instruções, você alcançou um resultado e a partir desse momento, com relação a esse exercício, o que eu sugestionar, você vai seguir. Porque já sabe, você entende assim, poxa, dá o certo. que ele falou dá certo. Então vou seguir que vai funcionar. Se ele me fala assim, tem que fazer isso aqui, o cara vai. Pega no fio descascado, o cara faz tudo. Não, isso não. Tô zoando. É só para descontrair o Irlan. Irlan, eu fiquei encantado mesmo. Foi um prazer muito grande estar aqui. E também você que falar sobre aonde você atende, não só nas clínicas, mas também no particular, que você faz também no particular, né? Dizer um pouco do seu trabalho assim, como é que você atende, onde você atende, como é que faz para encontrar Irlan no Instagram e tal, telefone. Perfeito. Meu Instagram é Irlan Max. Não, vou repetir. Meu Instagram é irlan.max. Número de contato 75991465116. Eu atendo de duas formas, tanto de forma presencial, em Cipó. Estaremos também atendendo daqui a pouco tempo em Pombal. Eu vi muitas pessoas lá, muito bonito lá, já nos cobram atendimento lá. E também eu atendo de forma online. Existem muitas pessoas que não conseguem. Também? Sim, muita gente. Eu tenho pacientes hoje em Belém do Pará, Goiás, cidades aqui da Bahia como Salvador e outras, Aracaju, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, várias e várias cidades que não têm condições de ser presencial devido à distância,
são atendidos de forma online e têm excelentes resultados também. Bom, cara, bom saber disso. Então não se limita apenas ao presencial. Existe também atendimentos online, que esse período de pandemia potencializou muito essa questão de se modernizar. A gente não tinha como atender presencial devido a tudo que aconteceu no começo do ano, no começo do 2020. 2020 foi. E aí, 2019 na verdade, né? Final de 2019 que a gente entrou no carnaval e foi que acabou com tudo. Isso. Então a gente se adaptou a essa realidade e hoje, se você me perguntar, Irlan, em resultado, presencial ou online é melhor? Em resultado, ambos são a mesma coisa. Agora, sua aula, né? Você vai passar para a pessoa conversando, no caso, vídeo chamada, né? Isso. Seguindo algumas orientações que são passadas, algumas recomendações, seguindo direitinho, em resultados são semelhantes. Agora, eu prefiro presencial, que você está num ambiente que eu sei que é um ambiente confortável, tranquilo, que é a clínica e tudo mais. Agora, quem não pode, faz online, que também tem um excelente resultado. Pô, cara, muito bom. Então você pegou bem o Instagram aí do Irlan aí, entendeu? Irlan.max, não é isso? Irlan.max. Irlan.max. Max, entendeu? Deixou o telefone dele aí. Se vocês quiserem ter opção por problema. Até você às vezes tem um pouco de constrangimento de vir até um consultório. Que o cara volta lá, Irlan, assim, você entra em contato com ele, ele fala com você. Sim, a entendeu? gente explica como é o processo direitinho. E aí, antes de iniciar qualquer tratamento, fazemos uma avaliação. E na avaliação é explicado, tirado dúvidas, é entendido a gravidade do problema, e explicado como é que vai funcionar o tratamento, enfim. É um processo de mais ou menos 40 minutos. Que aí, após isso, é que inicia-se um tratamento. Então, quem estiver precisando, quem quiser tirar alguma dúvida, pode entrar em contato através do WhatsApp ou através do Instagram, que eu estaria à disposição para ajudar. Pronto, lembrando também que a gente tá com o nosso podcast, né? Fazendo, no caso, as lives, né? Toda segunda-feira, lá no nosso Instagram. E aí também vou estar, já irmão, vou marcar aqui uma agenda com você para você vir participar do nosso podcast ao vivo, né? No caso, a live já é ao vivo, quer dizer, né? Uhum. E para que as pessoas até tá lá em casa, se tá acompanhando a gente pelo ao vivo ali, no nosso podcast ali, já fala com você, não, eu tô passando por isso, você vai dar uma explicação ali, vai conversando, e as pessoas vão também conhecendo e perdendo um certo, quebrando um pouco do gelo, do medo de procurar Irlan para fazer uma consulta e tal, e desse sentido. Irlan, só tenho a agradecer, meu velho, Deus lhe abençoe. Amém. Tamo junto sempre, e dizer a vocês que Irlan é um cara aí do bem, um cara servo de Deus, cara de família, e eu conheço um pouco da história dele. É porque se for contar muita coisa aqui, um celular só não dá para gravar tudo não. Viu? Então, Irlan, Deus abençoe, tamo junto. E você que não é inscrito no canal, se inscreva lá, se liga no Pira, dá aquele joinha e siga lá Irlan lá, Irlan.max, lá no Instagram dele lá. Certo? Tamo junto. Valeu, pessoal.